Bem-vindo ao nosso Multiplica. Eu sou o Antenor Gonçalves, o apresentador, e eu estou aqui hoje com um amigo, uma pessoa especial, o Dr. Caio Gaiani, que é o vice-prefeito da cidade de Itu, aqui no nosso grande município. Bem-vindo, Caio. Você está indo bem? Graças a Deus, Antenor. Muito bom. É bom revê-lo e eu agradeço você ter aberto a sua agenda para nos receber aqui hoje. Imagina, é um prazer receber o Antenor, esse meu amigo de acho que 40 anos. É verdade. Se não for mais. 40 anos de idade, você quer dizer? Não, Ou 40 anos de convivência, de amizade? De amizade. Cara, eu gostaria de começar com uma pergunta para você. A primeira pergunta sendo, como é que tem sido a sua experiência na política? Como é que isso surgiu? Sendo um cardiologista, um homem que dedicou até então a sua vida a cuidar de pessoas, né, oferecendo cuidados médicos e tudo. Como é que você se engajou nessa área pública? Então, 25 anos prestando um serviço à medicina, né, como cardiologista de consultório, de ambulatório. Eu trabalhei na UTI há algum tempo e também porta de pronto-socorro. Então, uma experiência de 25 anos grande. A vontade era... O médico, ele nasce com uma vontade de ajudar o próximo. E eu enxerguei que na política a gente consegue ajudar em larga escala. Então, partiu desse princípio. E como é que tem sido essa sua experiência? Bom, tenho muito... Daria para escrever um livro. Certo, é verdade, imagino. 1 ano e 2, 3 meses que a gente está aqui. Daria para escrever um livro. A gente passa por muita coisa, mas a experiência no sentido de ajudar o próximo tem sido boa. Você consegue fazer isso numa larga escala? Exatamente, principalmente no tópico saúde, educação, quando o prefeito toma uma atitude, a gente apoia e vai em frente, ajuda, você vê resultados grandes de mudança. Isso para melhoria da população, então isso é gratificante. Com todo o nosso conhecimento, esses anos até assim de convivência e tudo, eu sei da sua fé cristã. Como é que a sua fé tem te ajudado nessa área onde você exerce um cargo público, Caio? Então, nas minhas orações eu tenho pedido para sempre ter mais fé, porque o cristão ele precisa pedir a Deus para isso, né? Mas eu com a minha fé tenho ajudado muito, porque a gente sabe que isso aqui é passageiro nas nossas vidas, mas a população é muito carente, a população sofre com dificuldades financeiras. Então, nesse sentido de poder ajudar, amenizar essa cruz que grande parte da população carrega, que é a parte econômica, que é a parte de saúde, quando a gente consegue amenizar isso, isso nos dá mais fé e passa a acreditar no ser humano e passa a acreditar mais em Deus. Uma pergunta também que eu acho crucial: como é que a fé e a política se misturam? Ou elas podem se misturar? A fé e a política isso. podem sim. Podem. Eu acho que a política tem que ser ocupada por pessoas boas. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente tem um passado na política nacional, estadual, que é muito triste, né? Por isso as pessoas estão desacreditadas, porque muita coisa ocorreu, vocês estão sabendo pelos noticiários aí todos os dias. Então a política precisa ser ocupada com pessoas de fé, as pessoas boas, que estão lá para servir, não ser servidos. E eu acho que então, com isso, e nós vamos conseguir essa mudança através do voto, nós precisamos pôr mais gente que tenha fé, mais ligada à religião, ocupando mais com as mulheres também, que as mulheres com os jovens. Então eles precisam se apresentar, ocupar a política e ser candidatos para que a gente possa mudar esse país. Como é que você enxerga a ascensão da bancada evangélica nesses últimos anos na política?
Eu acredito que a maioria são pessoas boas, que têm fé, que têm temor a Deus e que isso ajuda bastante. Ah, lógico, em todos os setores a gente tem gente boa e gente ruim, mas quanto mais religiosa a pessoa for, mais fé ela tem, mais temor a Deus, isso é bom. Então eu vejo isso com uma coisa olhos, positiva. com coisa positiva. E Caio, como é que você vê o cristianismo conflitando também, né? Certos assuntos polêmicos, né, que a gente tem para resolver, a gente não, mas um político, um cargo mais superior, como o presidente da República, um governador, certos assuntos polêmicos têm que ser debatidos, discutidos, como o aborto, como outros polêmicos, mas aí fica sensível, aí fica não é mesmo? sensível. Uma coisa. Aí você, opa, então minha religião fala disso e eu preciso tomar essa atitude. Então, chega a ser conflitante. E o que fazer, né? Nada como um debate, ouvir as ideias e saber como daí nós vamos ter uma atitude mais justa. O Estado e a religião, o Estado e o cristianismo, eles não se misturaram assim historicamente até ali por volta do quarto século com Constantino, né? Religião ou cristianismo era o cristianismo, a fé era a fé, e o Estado, o Império Romano, era o Império Romano. A partir do quarto século existe esse casamento, não é mesmo? Como é que esse casamento pode dar certo? Como eu falei, eu vejo com bons olhos a religião interferir na política. Se nós participamos de um grupo religioso que quer pregar o bem, que pensa no bem, nós temos que ter um candidato para ocupar a cadeira lá para que possa fazer alguma coisa para a cidade, para o estado, para o país. Então eu vejo com bons olhos. Nós vimos aí, não muito tempo atrás, que a Igreja Católica influenciou até na campanha do ex-presidente. Agora a religião evangélica tem influenciado em alguns candidatos. Eu acho isso importante. Uma coisa, Caio, uma outra pergunta que eu acho assim interessante também: como é que uma ação política pode ser o fruto da fé cristã? Como é que você consideraria isso? Olha, essa ação política, esse gesto é mais do que somente a procura de votos. Isso atrás disso tem uma motivação talvez mais nobre do que somente ser um eleito, né, pelo povo. Quando você elege uma pessoa temente a Deus, ele com certeza vai procurar fazer o bem para a população e servir, e não só ser servido. Quer dizer, ele está pensando ali no bem comum. E a gente tem observado também muitos voluntários que vêm querendo ajudar na saúde. Tem muita gente que vem participar, dar o seu palpite. Então, as pessoas que estão na direção precisam temer a Deus e precisam agir de uma forma justa perante Deus e perante as pessoas, a população. Daí nós vamos conseguir frutos bons para a cidade, para o estado e para o país. E uma última pergunta, Caio. Qual é a melhor parte de servir, em estar engajado na vida pública? Principalmente quando você consegue alguma coisa que você sabe que vai causar um benefício para a população. A nível de consultório, quando você faz um tratamento correto, a pessoa se cura ou tem menos sofrimento, você fica satisfeito. A nível público, você toma uma atitude que é, vamos supor, a criação de uma UPA que foi criada aqui em Itu, que atende as pessoas melhor do que era antes, ou hospital que vai ser inaugurado. Então isso dá uma satisfação, porque ali se sabe que as pessoas estão sendo atendidas, estão sendo
curadas ou amenizadas do seu sofrimento, principalmente na área de saúde. Então, isso é gratificante. A sua fé tem te ajudado, tem te carregado nos momentos desafiadores na área política? Com certeza, principalmente o temor a Deus, né? Então a gente tem que fazer as coisas certas e a fé tem ajudado, apesar de que eu estou sendo sincero, me ajude a ter mais fé, sempre oro em relação a isso. Acho que a fé precisa, todo tempo a gente precisa estar ciente de que isso aqui é passageiro, nós vamos ter bater lá na porta do céu e falar, posso entrar ou não? Sabemos que a porta é estreita, aprendi isso muito lá com vocês, e então a gente tem que usar a fé em benefício de todo mundo. Caio, muito obrigado. É bom revê-lo sempre, meu amigo. Assim, obrigado pelo seu tempo e por todo o seu conhecimento, a sua experiência e o serviço que você tem prestado, assim, né, não só na sua profissão, mas também na sua vocação, no seu chamado para servir as pessoas, cuidar das pessoas, inclusive abrindo portas para a nossa comunidade cristã também servir aqui em Itu. Agradeço, viu, Caio? Eu que agradeço vocês do Multiplica e da Igreja de Cristo. Aquele abraço para todo mundo lá. Amém, obrigado. Deus abençoe. Se você tem alguma pergunta sobre esse trabalho que nós fizemos, essa entrevista gostosa aqui com o Caio, ou algum comentário, por gentileza, entre em contato conosco através dos nossos canais. Você pode nos escrever mesmo no Facebook, no Instagram, no YouTube, e nós vamos ter o maior prazer em dar a réplica para você e dar o retorno para você, tá bom? Obrigado por ficarem aí sintonizados e multiplique isso para outras pessoas. Passe isso para outra gente que também pode ser abençoada com tudo isso.